Olá, agora falaremos sobre a física por trás da câmera fotográfica. Primeiramente, o que a gente vai aprender agora, né? Nós vamos aprender como funciona a lente da câmera, como funciona um obturador e como sua imagem é formada, certo? Por exemplo, vamos começar pelas lentes. Aqui temos a lente de uma câmera. Toda lente tem um eixo principal, parecido com um espelho, certo? E também temos o foco. Aqui nós temos o nosso objeto. Aqui está o nosso objeto, ou ponto luminoso, tanto faz. Estou representando o nosso objeto como sendo uma bolinha, certo? Esse é o nosso objeto. O nosso objeto, ele produz raios de luz, certo? Que vão incidir na lente. Aqui eu tenho vários raios de luz formando um feixe de luz. Esses raios de luz vão bater na minha lente e como a câmera possui uma lente convergente, esses raios de luz vão convergir, tá vendo? Eles vão se encontrar, eles vão fazer assim, ó. Eles vão convergir. Eles vão convergir em um ponto em comum. Nesse ponto em comum que se forma a imagem, certo? Daqui tiveram a ideia. Tiveram a ideia de colocar um filme aqui, né? Alguma tela que fosse fotossensível, ou seja, quando a imagem fosse formada nessa tela fotossensível, essa imagem ficaria gravada aqui. E assim que eles tiveram a ideia de fazer uma câmera fotográfica, né? As primeiras ideias do que viria a ser uma câmera fotográfica. Esse dispositivo, essa tela fotossensível, é chamada de dispositivo de carga acoplada, que vai transformar a minha imagem em um sinal elétrico e, depois disso, esse sinal elétrico é transformado em um arquivo de computador, que daí pode ser impresso e formado uma câmera, ou formado uma foto, né? Daí tá bom. Aqui nós temos então a imagem formada, temos nosso dispositivo de carga acoplada, que vai gravar a nossa imagem. Mas e se o dispositivo de carga acoplada não tiver certinho onde se forma a imagem, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é isso. Vamos supor que não temos mais esse dispositivo de carga acoplada aqui e ele foi parar um pouco mais para frente, ele veio para cá, certo? O que acontece? O que acontece é que os raios de luz do nosso objeto aqui, que passa pela lente, eles continuam, certo? Eles continuam aqui. E eles ainda assim vão bater no dispositivo de carga acoplada, só que eles vão formar um borrão, tá vendo? O que antes era uma bolinha, agora virou um borrão, certo? Isso que é a foto quando ela está borrada, quando a foto não está nítida, por exemplo. E como eles fizeram para resolver esse problema? Bom, eles colocaram na câmera fotográfica um dispositivo que se chama obturador. O obturador é isso daqui, ó. Vocês devem saber o que é, vocês já devem ter visto numa câmera. É aquele aparelho, aquele dispositivo que abre e fecha. E ele controla tanto a entrada de luz quanto a nitidez da foto. Vamos entender agora como funciona um obturador. Bom, aqui eu tenho o mesmo objeto, o mesmo esquema desse daqui, só que com um obturador na nossa câmera, né? Então aqui nós temos o nosso objeto, nosso ponto luminoso. Ele forma vários raios de luz, um feixe de luz, que vai convergir aqui da nossa lente convergente, certo? E ele está aqui convergindo. E como nós já vimos, todos os raios de luz vão se convergir em um único ponto em comum, onde se formará a imagem. Só que, e se, né, como a gente já falou aqui, o dispositivo de carga acoplada, nossa tela fotossensível, estiver fora da imagem, estiver longe da imagem ou perto demais, etc., a gente coloca um obturador. Nesse exemplo, a nossa tela fotossensível está muito longe da imagem. O que esse obturador vai fazer? O obturador, ele vai ficar fechado e ele vai impedir com que todos os raios de luz passem, apenas alguns, tá vendo? Só passou aqui 2 nesse exemplo, né? Passaram apenas alguns raios de luz aqui. Aqui formaria minha imagem, aqui os raios continuam, assim como nesse outro desenho. Porém, aqui
os raios de luz que chegaram não são tão espaçados, não formam um borrão, a foto fica mais nítida. Então é isso que o obturador faz. Ele fecha a passagem dos raios de luz, fazendo com que eles formem uma imagem mais nítida do nosso dispositivo de carga acoplada. O obturador ele sempre fica entre a lente e a tela fotossensível. Daí, se a abertura do obturador for pequena, objetos a várias distâncias da câmera terão foto nítida. Quanto mais distante o objeto estiver da lente, mais próximo da lente será a imagem conjugada. Então, quanto mais longe esse objeto estiver, mais próximo da lente será a imagem conjugada. As câmeras fotográficas que conseguem focalizar objetos que estão longes ou próximos, elas precisam ter mobilidade ou da lente ou dessa tela fotossensível, imagem projetada. Então, se você quer ter uma câmera que consegue focalizar muito bem os objetos, ou ela vai ter uma mobilidade da lente, ou a lente vai se movimentar, ou a tela fotossensível, que vai se movimentar, para formar uma boa imagem projetada, para termos uma boa imagem projetada. A abertura do obturador influencia na nitidez, como já falamos. Quanto maior a abertura do nosso obturador, quanto maior a abertura dele, maior será a entrada de luz que vai entrar na nossa câmera, certo? Então, quanto maior a abertura, mais brilhante a foto vai ficar, vai ter muita luz na foto. Nós também temos a velocidade de abertura do obturador, ou seja, a velocidade com que ele faz isso daqui, com que ele abre e fecha, com que ele faz isso. Quanto menor o tempo de abertura, ou seja, quanto mais rápido menos luz entra, certo? Consequentemente, nós temos uma foto menos tremida. Porém, como menos luz entra, precisamos de mais luz no ambiente, senão a foto vai ficar escura. Ainda temos o ISO. O ISO, que é uma sigla que significa sensibilidade do sensor. Qual sensor? O dispositivo de carga acoplada. Quanto maior a sensibilidade do sensor, quanto maior o ISO, maior será a sensibilidade à luz. É parecido com essa abertura do obturador aqui, Quanto maior o ISO, quanto maior essa sensibilidade, mais sensível à luz o nosso dispositivo então mais brilhante a tela fica ainda. Então, se você quer ter uma foto muito bem nítida, uma foto com uma boa luminosidade, você precisa equilibrar a abertura do obturador, a velocidade com que ele abre e ainda por cima o ISO. Assim você consegue uma boa foto. Vamos aqui nesse exemplo. Vamos supor que eu tenho um lápis que está perto da câmera e uma bolinha que está longe da câmera, certo? Dependendo da abertura do nosso obturador, das configurações que fazemos na nossa câmera, o lápis pode ficar nítido e a bolinha embaçada, ou o lápis ficar embaçado e a bolinha ficar nítida. E é assim que funciona a física por trás de uma câmera fotográfica.